Olá, tudo bem? Eu sou Alessandro Magalhães, sou especialista em segurança da informação e hoje eu vim aqui para falar com vocês a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. No que tange à Lei Geral de Proteção de Dados, eu gostaria de fazer algumas observações aí bem importantes aí nesse ponto, nesse âmbito para vocês. Quando a gente fala, por exemplo, do âmbito do home care ou de casas de repouso, por exemplo, a gente tem todo aquele aspecto da área assistencial, o cuidado, o zelo com o paciente, pode ser até com você mesma. E o que acontece? Quando a gente fala em tudo aquilo que engloba a avaliação do paciente, a gente pode estar registrando ali num sistema, numa planilha, alguma coisa do gênero, todas as evoluções de todas as especialidades médicas por qual você ou seu ente querido está passando. Então isso acaba tendo um processo interno dentro dessas empresas. O que você talvez não saiba, ou que muitas empresas ainda não estejam conscientes disso, é que dentro desses processos internos você precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, que nada mais é do que uma legislação que foi sancionada em 2018 e entrou agora em 2020, para que você, como titular de dados, você como pessoa física, tenha aí a proteção e a privacidade dos seus dados pessoais, como CPF, RG, endereço e todos os dados mais que possam corresponder. E no caso de você que está utilizando esses serviços médicos aí, por exemplo, é considerado um dado pessoal. Seu registro de DNA biométrico também, registro facial, porque existem aplicações aí no mercado que podem simplesmente, em alguns casos de pacientes que não conseguem confirmar seus dados e, por exemplo, data de nascimento e nome, que às vezes estão em coma, mas precisam tomar uma medicação ou estão sedados, existem aplicativos aí que o atendente ele vai lá, tira uma foto da face para fazer a confirmação que realmente é o paciente que deve tomar a medicação. E nesse caso também é um dado pessoal. E como esses dados aí geralmente não são protegidos da forma adequada, se faz necessário que você, como usuário, por exemplo, cobre as empresas em relação à proteção. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Existem empresas de call center, por exemplo, que terceiriza toda a parte de atendimento, chamada, porque às vezes você pode estar adquirindo o serviço de home care ou uma clínica de repouso de um local grande ou até pequeno, mas que o core deles é o atendimento, a assistência à pessoa, ao ser humano, não necessariamente o agendamento, o cuidado com a agenda dos profissionais. Então, eles acabam terceirizando. E essa questão do terceirizar, essa empresa que terceiriza precisa ter o mesmo zelo com as suas informações que aquela empresa de home care ou a casa de repouso que atende você. Então, você precisa cobrar esse tipo de situação, ou se você é um prestador de serviço dessa área, você tem que ter dentro do seu, vamos dizer, do seu controle, do seu portfólio de parceiros, de fornecedores, empresas que consigam te garantir que a mesma formalidade que você tem nos seus processos, ele vai realizar lá do outro lado também. Por quê? Esses profissionais que estão lá do lado do call center, eles vão ter acesso aos profissionais que você tem, acesso aos prontuários, acesso a dados sensíveis, que isso a gente pode falar um pouco mais à frente, e além de todos os dados relacionados ao seu faturamento financeiro, que medicação você toma, seu ente tomou, toda a parte de dados de faturamento como CPF, nome do paciente. E o que a gente pode ver, o que a gente precisa se precaver é exatamente o vazamento de dados. Quando a gente fala vazamento de dados, existe aí, de certa forma,
inúmeras fraudes que são realizadas, até com pacientes que estão impossibilitados de fazer qualquer tipo de financiamento ou cometer qualquer tipo de compra, alguma coisa do gênero, mas que pessoas inescrupulosas se utilizam desses dados pessoais para fazer fraude, cometer fraude em nome de terceiros. E esta acaba sendo uma forma de você conseguir extrair dados e informações para que esse tipo de fraude possa ocorrer. Então, é ideal que você busque uma solução, busque não apenas uma solução, mas regularizar os seus processos internos para que você consiga abranger e mitigar, ou seja, diminuir as possibilidades de risco ao seu negócio. Porque nós temos aí uma questão muito importante, que não é só a questão de você ter cuidado com os dados pessoais. Você também pode ter ali sanções e multas que vão impedir você de trabalhar tanto com os pacientes que você tem nesse momento, quanto com você angariar mais. Vai impossibilitar você de crescer. E outro ponto que eu faço a questão de salientar sempre é que quando você gera a transparência nesse processo de proteção e privacidade de dados, o benefício ele é mútuo, tanto para você quanto para os seus titulares. Por quê? Ao longo do tempo, o seu processo ele se torna mais maduro, você cria uma maturidade em relação a esses processos e isso vai te gerar maior credibilidade e você vai se diferenciar dos demais concorrentes que você tem aí perante o mercado. Então, é um benefício para você e vai te possibilitar ter um crescimento aí sustentável e vai cada vez mais angariar clientes de confiança e conseguir fidelizar esses clientes e também os profissionais que trabalham ali com você. Se você quer ouvir mais dicas como essa, acesse o canal da IW ou acesse o canal da Plano SI. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço.